Salve, salve galera! Nessa videoaula aqui vai ser mais interessante do que as últimas duas. A gente vai estar aprendendo a fazer algumas geometrias bem básicas aqui, tá? Vou estar fechando aí, né, abrindo de novo só para vocês verem e começarem a assimilar melhor como é que usa. No caso de vocês não vai aparecer essa tela branca, tá? O Rhino 4.0 é uma tela preta retangular, mas é basicamente a mesma coisa. No caso, no Rhino 4 você vai clicar nessa opção Small Object Millimeters, tá? Vai abrir as quatro páginas aqui. A interface do Rhino ela é dividida em quatro, como podemos ver. Top, que é a parte de cima da peça. Front, que é a parte da frente. Right, que é a parte da lateral direita dela. Perspectiva é você vendo a peça em 3D. A gente pode desenhar olhando as quatro de uma vez ou clicando em uma específica, dando dois cliques para aumentar a tela e dando dois cliques para voltar. A gente vai ter alguns casos específicos que eu vou estar mostrando o quanto é útil, às vezes, a gente aumentar ou diminuir determinada tela. Além disso, a gente pode diminuir a tela assim. Se for melhor, você pode digitar da maneira que você preferir. Eu recomendo que deixe da maneira original do Rhino, desculpa. Então vamos lá. Eu vou ensinar basicamente a coluna esquerda aqui, onde estão algumas geometrias básicas do Rhino. A primeira é essa, Polyline. Ela é isto. Eu estou aumentando a tela aqui, então. Ela é isso aqui. Você pode fazer qualquer desenho, tá? E fechar, no caso. Acho que algo mais importante do que essa coluna aqui por enquanto, na verdade, é eu comentar essas opções aqui, tá? Vou pedir para vocês que desliguem esses Smart Track aqui. Tem uma opção aqui que... Só um minuto, pessoal. Tá, gente. Se o Snap estiver desligado, vocês ligam ele. Essas duas aqui para que servem? O Ortho e o Grid Snap. Basicamente para isso. O Ortho, se você deixar ligado, a linha sempre vai sair reta para qualquer lado que você mexa o cursor. Se você desligar, você tem a liberdade de colocar ela em ângulo, tá? Vamos deixar reta. Com o scroll do mouse você consegue dar o zoom, ou com essas ferramentas aqui também, tá bom? Zoom. Só segurar com o botão esquerdo e mexer o cursor para cima ou para baixo. Se você ligar o Grid Snap, a ferramenta vai andar de 1 em um quadrado. Tá bom? Ela vai sempre andar de 1 em 1. Se você desligar o Ortho também, tá? Então eu aconselho que a princípio pode deixar essas duas desligadas. Só uma dica. Essa ferramenta pode ser ligada com o atalho do botão F8 no teclado, tá bom? Ó. E o Snap pode ser com... No caso eu tô com o programa de gravar aqui, mas é o F9 para ligar. Então vamos voltando aqui. Polyline você pode criar e fazer qualquer desenho, tá? E fechar ela. Você pode começar criando do nada ou por algum ponto específico. Vamos supor. No Rhinoceros, todas as ferramentas que você inicialmente aperta para executar o comando, ela vai te perguntar algumas coisas aqui em cima. Start of Polyline. Você vai começar uma linha, né? Uma polyline. Se você digitar o valor 0, digitar o 0, tá vendo aqui em cima, e apertar o Enter, ela automaticamente vai para o centro da tela do Rhinoceros. Tá? O Rhinoceros é enorme, é todo esse espaço vazio, mas com o 0 é o ponto de referência. Tá bom? Então, isso é muito importante a gente saber. Geralmente, todo desenho que eu começo, a gente busca a partir do ponto 0, tá? Fica mais fácil depois, a gente vai entender melhor o porquê. Então, assim, a gente pode desenhar por coordenadas ou livremente assim. De costume, a gente coloca o 0, começa daqui algum desenho livre, tá? Eu não costumo usar muita coordenada porque
vou ser muito franco com vocês, não é, além de não ser útil, é um negócio chato e cansativo, tá bom? Então a gente usa medidas, tá? Se você precisa fazer alguma linha com medida, eu vou ligar o orto aqui para a linha ficar reta, tá bom? Ó, colocar aqui para baixo, cursor, eu vou digitar 10, olha lá, ela vai seguir com 10. É sempre importante perceber que eu digitei 10, mas a linha não foi criada ainda. Você tem que confirmar a criação dela. A linha é essa preta aqui, tá? A branca é só o lado que você está movendo o cursor. E aí você tem que dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Tá? É sempre importante dar o clique com o botão esquerdo do mouse para criar uma linha fixa. Aí você vai ter a liberdade para poder criar outra em qualquer outra direção. Eu vou digitar 10 novamente, vou colocar para o lado direito aqui. E dar outro clique, vou digitar 10 novamente, colocar para cima, dá Enter, coloca para cima. Eu não vou apertar o botão esquerdo do mouse para confirmar, só para vocês verem o que acontece. Eu vou dar Enter, ela some, tá vendo? Você não confirmou ela. Então é isso. Algumas ferramentas vocês reparam que tem uma setinha embaixo delas. Quer dizer que tem mais dentro. Olha, a quantidade de ferramentas dentro dessa polyline. É uma variedade só, basicamente na mesma opção. Essa aqui é uma linha que você cria e acaba. Ela não dá continuidade que nem a polyline. Tá vendo? Uma coisa importante que eu esqueci de comentar. Para criar a polyline você vai clicar aqui, certo? Vai apertar em algum ponto, vai colocar as direções e quando você quiser acabar você dá Enter, tá? Pronto. Se você quiser, no caso, fechar, você fez várias partes e aqui, ó, você, em vez de fechar aqui, se você apertar o C, ele também fecha. É um close, tá? Aqui a gente tem a line from midpoint. Vou clicar aqui, ó, ela vai para os dois lados, tá? Se você for colocar medida nessa linha, toma cuidado que você tem que colocar a metade. Se você quer uma linha total de 10, você vai ter que colocar 5, tá bom? E outras opções aqui. Essas opções aqui não são muito usadas, tá? Em casos super específicos. Eu vou estar mostrando nas outras aulas, mas é bem difícil a gente usar essas opções aqui. No caso dessas aqui também tem várias dentro. As mais importantes são essa, que é o Control Point Curve. Tá? A diferença é que ela vai fazer essa curva, ela não é uma polyline porque não tem os polígonos, e ela vai fechar assim, tá? Ou você pode deixar ela aberta se quiser também. Se dá Enter, fica aberta, tá bom? Isto aqui são pontos, tá? Mais tarde nas aulas a gente vai estar entendendo para que eles são úteis, mas no começo aqui não vai ser tão importante vocês saberem. Eu vou estar colocando alguns pontos aqui só para explicar uma outra função da ferramenta que eu acabei de usar aqui para fazer essa curva, tá? Vou colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Algumas ferramentas têm duas opções. Como eu havia dito. Se você parar com o mouse, o cursor em cima dela, você vai ver que com o botão esquerdo, tá pretinho aí no mouse. O botão esquerdo, a ferramenta é o Control Point Curves, e com o botão esquerdo era o Curve Trigger Points. Se você apertar com o botão direito e clicar nos pontos e dar um Enter, ela vai criar essa curva, tá? Essa ferramenta também tem, se você reparar. Se você clicar com direito nela e criar a mesma polyline, vai fazer isso. A princípio não tem diferença nenhuma, mas a diferença é que ela fica solta, tá vendo? Ela não ficou uma polyline fechada. Isso aqui não é muito útil, pra ser franco, mas é importante saber os recursos. Então tá, essas duas opções aqui são mais importantes dessa caixa aqui. Se houver alguma outra que eu vou estar explicando depois, mais pra frente. Aqui nós temos o círculo, tá? Se a gente apertar no círculo aqui, a gente tem que escolher um ponto inicial para ele iniciar, óbvio. Eu vou estar fechando aqui antes para vocês não se confundirem. Clicando no círculo,
a gente tem que iniciar de algum ponto. Eu vou apertar 0 pra gente começar do meio. Tá vendo que o círculo está desordenado? Você está criando com o centro dele rotacionado aqui. Você clica no F8 para ficar certinho, tá? Ou para cima ou para o lado. Simples. Aqui em cima é importante perceber que está como diâmetro. Tá vendo? Se no caso eu quiser raio, eu clico no raio e digito um valor. Eu vou estar explicando aqui antes o que é raio e o que é diâmetro, tá? Só para explicar por enquanto, pessoal. O raio é a metade do diâmetro, tá? Se você colocasse 10, então, vou dar um exemplo aqui. Esse tem um diâmetro de 20. Se eu colocasse 10 no raio, teria a mesma coisa, só que eu teria que colocar metade, tá? Então eu acho muito mais fácil usar como diâmetro. Vou colocar aqui no círculo, vou apertar no 0 novamente. Vou escolher a opção diâmetro aqui, onde vocês provavelmente vai vir com um raio, se vocês nunca usaram o rinoceros. Você aperta em diâmetro e daí você digita o valor que você quiser. Aí vai vir o valor real, por exemplo, 15 vai ser 15 mesmo, tá? Dentro da opção de círculos, existem outras opções também. Por exemplo, essa, círculo diâmetro. Ela vai criar de um quadrante a outro, que seria o diâmetro já. 20, por exemplo, 30 ou 50, tá? É de um quadrante a outro, ela não cria do centro, essa é a diferença. Isso aqui é um círculo sobre 3 pontos, eu vou estar explicando em outras aulas. Acredito que não é útil saber agora, tá? Mas precisa de 3 pontos para criar um círculo, senão não tem muita utilidade. E outras opções também que eu vou estar ensinando em outras aulas. E você vai ter outras sequências de ferramentas. Elipses. A elipse, toma cuidado que ela cria a partir do centro, então é aquela mesma história. Se você quer um valor total de 20, você digita 10 e assim por diante, tá? Você precisa de duas medidas nesse caso. Vou dar um exemplo aqui da elipse. Vou clicar na elipse, vou apertar 0, vou colocar o valor de 10, confirma com o botão esquerdo. Aí você tem outra opção para colocar valor na outra parte dela. 5, por exemplo. Aí vai ter 5 totais, 10 no caso, tá? Aqui vai estar com 20 porque eu coloquei 10, aqui vai estar com 10 porque eu coloquei 5. Dentro da opção de elipse também tem a mesma variedade. Essa daqui é a diferença que você vai criar de um ponto a outro. Então, clica nela, aperta no ponto que você quer, clica no outro e assim por diante. Vamos estar finalizando essa aula aqui. Só vou estar esclarecendo algumas questões dessa coluna esquerda aqui e do rinoceros em si. O rino, ele trabalha com 3 conceitos: as linhas, as superfícies e os sólidos. É importante entender a diferença entre uma e outra, mas da linha você pode criar uma superfície e da superfície você pode criar um sólido. Ou se você tem algum sólido, você pode voltar para uma superfície para depois modelar de novo e tornar ele novamente um sólido. Mas é basicamente isso. A gente aprendeu a usar algumas linhas. Depois, na próxima aula, vou estar ensinando a fazer as linhas virarem superfícies e depois alguns sólidos e assim por diante. Tá bom? Obrigado.